Boa noite, pessoal da Casa da Caridade. Mais alto, o pessoal de Cariri. Agora sim. Boa noite, pessoal de casa. Vamos fazer um despertar hoje ao vivo na Casa da Caridade. Sai porque a chuva derrubou o teto, enfim, mas nós conseguimos fazer. E é um prazer enorme estar com vocês. Eu acabei de ficar conversando um pouco com o pessoal aqui, assuntos descontraídos também. Então, a gente resolveu começar porque o microfone estava dando errado. Tudo hoje estava atropelando, hein? Mas eu quero agradecer imensamente a sua companhia, agradecer seu voto de confiança de estar aqui no nosso canal e agradecer também a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês nessa quinta-feira. Quero agradecer todas as doações. A Casa da Caridade já prestou contas com vocês do mês passado. Esse mês nós estamos com a Rifa do Bem para arrecadar as doações para panetones, Coca-Cola, refrigerante, enfim, e as aves natalinas. Essas são as cestas natalinas. Além das cestas natalinas, também vão ser doadas as cestas básicas normais e todos os outros projetos da Casa da Caridade continuam em andamento sempre. Mas nós estamos focando para conseguir fazer as cestas natalinas, que em dezembro são mais de 1.000 famílias, né? No percorrer dos meses já são, mas em dezembro a gente acaba doando mais. É uma época em que a gente quer dar a oportunidade das pessoas comemorarem mais o Natal, poder partilhar uma comida dentro de casa. Quero agradecer ao William ontem, que me convidou para uma live. Foi muito agradável a live com ele, muito descontraída. A gente saiu um pouco do rótulo das doutrinas e das religiões, e foi muito bacana poder conversar. Então, entrem no canal do William depois e vejam a live de ontem, que foi muito bacana. Agradecer ao povo de Franca, que está me mandando recado, ao Paulinho, o pessoal do Recanto Maria de Nazaré. Meu amigo Eduardo Gibelli, um beijo grande. A gente está armando uma live com recados também em dezembro, eu e Gibeli juntos, e amanhã começam as inscrições para a psicografia do dia 17 de dezembro. Pessoal de Brasília, inscrição feita aqui na casa. Pessoal de fora, tem 2 telefones, são 2 disponibilizados, 2 telefones disponibilizados, nos quais vocês vão ligar a partir das 9 horas. De Brasília e arredor tem que vir fazer a inscrição aqui na casa, tá bom? Gente, não é a partir de amanhã as inscrições, é até onde durarem as vagas. Então, porque muita gente reclamou que deixou passar 1 ou 2 dias e não tinha mais vaga. É amanhã, a inscrição é amanhã. Serão 800 vagas por conta do colégio que nos empresta o seu local. E só comporta exatamente assim. Brasília está chovendo, então a gente está tendo que montar uma força-tarefa para comportar vocês lá. Mas não se preocupe que chovendo ou não chovendo, eu estarei lá. Eu estarei fazendo as cartas sobre água, pedra, o que tiver, eu vou estar. Se vocês estiverem, então, fechou. Então, não se esqueçam, amanhã, inscrição da psicografia. Quero agradecer a todo mundo de casa que me mandou vários presentinhos. Vocês sabem que eu não posso receber presente de valor, né? Presente caro, como a gente chama, mas todos os outros presentes de valor simbólico ou de simbologia, como os santos. Hoje eu recebi uma Sagrada Família. Eu ainda não vi quem foi, mas eu vou agradecer no Instagram. Hoje eu recebi também uma agenda muito bonita da Rejane. Eu agradeço muito, porque a gente fica deixando passar e nunca compra uma agenda na vida, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês que me trouxeram queijo e doce. E agora tem um rapazinho aqui me devendo comida também, então ele já entra na lista, né? Comida eu posso aceitar, viu? Comida eu posso aceitar. Gente, agora eu lembrei de Franca. Quando eu fiz a psicografia em Franca, eu pedi para o pessoal não levar presente, porque eu não podia aceitar, senão o presente vai para o bazar, né? E eu disse, mas pode trazer bolo e farofa. Olha, eu ganhei mais de 70 quilos de farofa. Eu não estou brincando, não. Farofa e bolo foi com gosto. A gente veio no ônibus comendo farofa e bolo de Franca até Brasília. Então, comida eu posso aceitar. Fora isso, muito obrigada a todo mundo que entrou em contato. Eu conversei com algumas pessoas no Instagram. Vocês podem mandar recados para mim no Instagram. Estou eu, o Will e Everton respondendo. O Will sinaliza todas as mensagens que são mais particulares para que eu veja. Só paciência, porque são mais de 10.000 mensagens mensais. E aí a gente não consegue responder com muita constância, mas uma hora chega em você.
Então, muito, 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 muito obrigado. Vamos começar a nossa live. A live de hoje, eu retornei às minhas origens, como a gente fazia antigamente, que a gente fazia partes da Bíblia. Quem me acompanha já sabe que eu sou uma fã incondicional da Bíblia. Porque eu acredito que a Bíblia, muitas vezes, além de ser mal interpretada, é mal conhecida. E o espírita, ele tem grande acesso à Bíblia. Se você pegar, o Evangelho segundo o Espiritismo, é praticamente o Sermão da Montanha em vários capítulos. Nós temos muito o hábito de usar a Bíblia, sim. Talvez não no sentido do que os nossos irmãos evangélicos usam, mas nós usamos dentro e sobre a luz do Espiritismo. Eu, como gosto muito, eu faço uma junção de tudo. E hoje eu vinha para cá sem saber ainda o tema da live. Não é que a gente não estude, mas é que a gente começou a perceber que os temas da live precisavam ser aquilo que as pessoas vêm buscando também. Você vem buscando um consolo, talvez, você vem buscando uma resposta para uma situação, e o pessoal de casa também vem buscando. Então, o Daniel sempre escolhe agora, sempre em cima da live, o que a gente deve falar, como nós vamos proceder. Então, hoje, a gente vai falar no capítulo Isaías, versículo 58, tá bom? Capítulo 58 de Isaías, do livro de Isaías. Antes, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para pedir à divindade, à espiritualidade amiga, que possa nos orientar neste dia de hoje, que possa nos dar a paz, a tranquilidade, que possa acalmar os nossos corações, seja qual for a intenção que você entrou hoje na Casa da Caridade, que você possa recebê-la por intermédio do médium, por intermédio dos sinais, por intermédio do consolo, por intermédio do conforto da espiritualidade. Pedimos ao Pai que, neste momento, visite todos os hospitais, levai a cura a quem for de cura, e sopra ar naqueles pulmões que mais precisam. Senhor, nós te pedimos, visita os nossos irmãos em estado de necessidade, aqueles que buscam a ajuda material da comida, do vestir, do beber. Enviai anjos ao seu encontro, Senhor, e faça com que eles sejam saciados. Pai amado, espiritualidade amiga, visita os nossos irmãos que passam pela depressão, pelos distúrbios psicológicos e todas as doenças espirituais. Levai o teu amor, levai o teu dom do arrependimento, do perdão, levai a cura, Senhor, também para eles. Nós te pedimos, Pai amado, visita os nossos irmãos nas casas de acolhimento, de idosos, de crianças, aqueles que lutam contra os vícios terrenos, as paixões terrenas. Leva a tua cura, leva o teu fruto de esperança de um dia melhor. Pedimos, Senhor, que visite os estudantes, aqueles que estão a estudar pelo concurso público, pelo vestibular. Leva o teu dom de discernimento e clareia toda aquela luz. Pai amado, nós te pedimos, visita todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, qualquer lugar que professar a fé em teu nome, que lá tu estejas. Nós te pedimos também, ó Pai, abençoai todos os voluntários, todas as casas de caridades e ONGs, abençoai e protegei todos os médiuns nos seus trabalhos, todos os padres, pastores, todos os nossos irmãos que são líderes religiosos em sua convicção. Levai o amor, a esperança e a força. Senhor, nós te pedimos, aumentai a nossa fé, porque nós somos pequenos e muitas vezes não reparamos naquilo que pensamos, nem as energias que emanamos ao próximo e ao teu ambiente. Mas pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé. Nós te entregamos, Senhor, os corações enlutados, que sofrem pela partida dos seus entes amados, que foram a pátria espiritual antes deles. Senhor, leva o teu conforto, leva o teu abraço e leva a tua consciência de que a vida não tem fim. E tudo isso que nós te pedimos, Senhor, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Pois bem, quando eu vinha no carro pensando no que falar com vocês, eu me pegava a imaginar os corações que hoje entrariam na casa e os corações também que esperariam uma palavra em casa. Aquele coração apertado pela saudade, o coração apertado por uma briga familiar, o coração apertado por uma separação conjugal, coração apertado pela falta do emprego, apertado pela doença, pela mazela física, pela mazela psicológica. E tudo isso, quando eu vinha conversando com Daniel, a gente esbarrou num sentimento, aquele sentimento que nós temos de luta.
Nós já falamos várias vezes, transforme o seu luto em luta. Transforme o luto em luta. Você precisa seguir, até por amor, para honrar a memória daqueles que vocês tanto amaram e que tanto amaram vocês. Ninguém parte da sua vida. Eles estão sempre presentes junto com vocês. Vocês não aprendem a viver sem eles, mas vocês aprendem a conviver com eles, da forma que eles estão no momento. E aí a gente veio conversando e surgiu o capítulo 58 de Isaías, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Para quem ainda não tem grande intimidade com a Bíblia, nós estamos lendo o Velho Testamento, um testamento anterior a Jesus Cristo, que é a época da graça. A gente não interpreta a Bíblia literalmente. Não é tudo o que está escrito que aconteceu ou que acontece da forma que é. A Bíblia é um livro de um povo antigo, que vem com os exemplos nos ensinar o que Deus requer de nós, o que Deus quer dos nossos corações, o que é de fato importante. E ele inicia o primeiro versículo justamente dizendo: clama em alta voz, não te detenhas. Quantas vezes vocês entraram numa igreja, ou entraram num centro espírita, ou entraram em qualquer lugar para professar a fé e estavam com o coração angustiado, vamos usar o exemplo do luto, da saudade, e quando você quer colocar para fora, alguém diz assim: mas por que? Não faça isso, vai fazer muito mal a essa pessoa. Essa busca prejudica essa pessoa. Você ter coisas dentro de casa dele, um altar, um lugar para ele, prejudica o andamento, a evolução dessas pessoas. Quantos de vocês já não escutaram isso, para não chorar? Quantos de vocês não já escutaram dizendo: olha, ele já cumpriu a sua missão, deixe seguir? Só que essas pessoas que dão esse exemplo, elas não entendem que cada dor é diferenciada. A sua dor é diferente da dor do irmão que está do seu lado. Vocês podem ter entregado à pátria espiritual a mesma filiação. Um filho, um pai, uma esposa, um marido, não importa. Mas a dor, ela é diferente. E cada indivíduo, cada espírito responde a ela de uma forma diferente. E quando ele vem dizendo aqui, clama em voz alta, é justamente isso. Por que vocês não iriam clamar por aqueles que partiram antes de vocês, mas clamar no sentido de trazê-los para perto do coração e do espírito? Por que vocês iriam esquecer aqueles que vocês tanto amam? Vocês não amaram, vocês amam. Não é que você deixou de amar porque ele perdeu o corpo material. Você aprendeu a amar de uma forma muito melhor, porque hoje você ama o espírito na sua essência. Hoje, de fato, você conhece o que é o verdadeiro amor. Você não ama os braços, as pernas, os cabelos, os olhos. Não é isso que você ama. Você ama o espírito, a oportunidade que ele esteve. Até hoje em dia mesmo, você quando casa, você não ama aquela matéria. Você ama o espírito que aquela pessoa te traz. Aquele recado, aquele endereçamento que ela te traz. Então, quando diz clama em voz alta, sim. Por que vocês não podem clamar em voz alta, não só o próprio Deus, mas aqueles que vocês amaram, que significam uma parcela do Deus, da divindade? Todos aqueles que nós amamos têm um pedacinho do paraíso. Aquele paraíso que a gente imaginava quando pequenininha, de um céu cheio de flores e com anjos, na verdade a gente sempre teve. Se você parar para pensar, nós temos o paraíso perto de nós. Nos nossos entes amados, nas nossas oportunidades diárias, e vocês não perderam ninguém. Vocês permitiram que eles fizessem a sua partida antes, porque assim precisava ser. Mas lá no final da estação, eles vão estar esperando por vocês. E quando vocês chegarem lá, o que vocês vão querer dizer para eles? Que eu fui forte? Olha, filho, eu fui forte por você. Ou vocês vão chegar lá envergonhados de não ter lutado por eles? Essa luta é a luta do luto. É lutar pela memória daqueles que você ama. É lutar para que você seja reconhecido como alguém que esteve sempre presente, que não os abandonou. Só morre quem é esquecido. Quem é esquecido já está morto. E nós matamos pessoas ainda encarnadas. Quem aqui na casa de Inácio Daniel não já deixou de falar com alguém? Simplesmente pensa assim: olha, eu não vou nem responder, eu simplesmente vou ignorar. O que é que você fez nesse momento? Você matou aquela pessoa.
essa pessoa está morta. Mas seu filho, seu marido, sua esposa, porque partiram a um outro plano, não morreram. Eles estão agora em um outro plano, com um outro sentido, uma missão muito maior. E ele continua dizendo: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O jejum, naquela época, e por esse povo, era tido como uma consagração. Eles passavam o dia jejuando para se entregar inteiramente. Eles acreditavam que o Espírito chegava mais próximo de Deus e do que Deus requeria naquele momento com o jejum. Alguns de nós, espíritas também, quando vamos à casa espírita ou quando vamos fazer o trabalho mediúnico, nós não comemos determinados alimentos, porque eles são pesados, porque a gente se sente mal. Então, eles já praticavam esse ritual. Mas, nessa conversa, eles diziam assim: mas por que eu estou jejuando, Deus, e você não está me ouvindo? Por que eu estou fazendo esse ritual e você não vem até mim, não escuta as minhas aflições? Eu grito por ti. Trazendo para os dias atuais, quantos de nós ainda fazemos aquela consagração ineficiente, a consagração das religiões? Quantos de nós não achamos que só praticar o ritual e falar sobre religiosidade vai nos aproximar de Deus e esquecemos a essência do que Deus requer de nós? Deus requer de nós o amor, a caridade, a fé e o perdão. Em perfeição? Não. Nós nunca iríamos conseguir. Porque somos espíritos em estado de expiação aqui neste planeta. Mas Deus requer a nossa luta para conseguir chegar o mais próximo possível. Então Deus dizia para eles: mas simplesmente porque estão sem comer, acham que já são merecedores de que eu volte a minha face para vocês? O que vocês estão fazendo para que, de fato, eu possa olhá-los, para que, de fato, eu possa estabelecer uma conexão convosco? O que nós estamos fazendo? Não adianta ir ao culto, à missa, à reunião espírita, não adianta rezar o terço, não adianta fazer rituais, se o seu coração ainda está fechado para a reforma íntima, se o seu coração ainda está fechado para o seu melhoramento, se você ainda não consegue enxergar que você deve se melhorar para essa evolução acontecer. Todas essas consagrações serão ineficientes se você não entregar para Deus exatamente o que Ele requer de você. Deus requer o seu esforço. Deus requer que você dê o passo para que Ele possa te ajudar. E muitos nós, na nossa vida, quem aqui não tem um nó atualmente? Todo mundo tem um nó, né? Nem que seja um nó financeiro, nem que seja um nó de uma problemática que está passando. O mundo inteiro passa por grandes nós. E Deus diz assim: desate o nó, porque eu até posso desatar o nó por você. Eu posso, mas eu não vou. Você precisa aprender. Você precisa evoluir. Desate os seus nós, para que eu saiba que você também está se esforçando. Quantos de nós, muitas vezes, esperamos apenas que Deus resolva? Nós dizemos: Deus tudo sabe. E, sim, Deus tudo sabe, mas nós precisamos caminhar, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o que Deus diz aqui para Isaías é que não adianta fazer as consagrações ineficientes. Eu, Mayra, sou religiosa por opção. Eu me sinto bem em praticar uma religião. E aí vocês podem perguntar: mas a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina? Acertaram. A minha doutrina é espírita. E a minha religião são todas pelas quais eu passei. Eu rezo o terço, eu acendo velas, eu faço todos os rituais que eu me sinto bem. Os rituais que me atraem para boas energias. Mas sou espírita e pratico a doutrina da caridade. Então, a religiosidade, ela não é uma obrigatoriedade. Você pode não ser religioso, mas pode estar totalmente no caminho certo, porque você é espiritual. Religiosidade e espiritualidade são coisas totalmente diferentes. Uma é discricionária e outra é obrigatória se você quer evoluir para a próxima encarnação.
Então, não adianta apenas pregar a religiosidade se os seus passos não são dados em direção da sua reforma íntima. E o que é a reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos explica? É justamente de reconhecer os nossos próprios erros, reconhecer onde nós devemos mudar, reconhecer onde nós devemos melhorar para o nosso irmão e melhorar para a humanidade. Não adianta só ficarmos nas nossas orações pequenas, não adianta só ficarmos cobrando de Deus que Ele volte a face sobre nós, se nós não damos os passos. E ele continua dizendo: eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Deus estava dizendo que naquela época, quando as pessoas estavam jejuando, Isaías e o povo, por a falta de comida, você fica muito, digamos, enraivado, você fica mal-humorado. E aquele jejum daquele povo, naquele momento, estava provocando muitas brigas. E aí, simbolicamente, Deus dizia: do que adianta se vocês estão jejuando e brigando? Do que adianta se vocês estão jejuando e criando contendas? Do que adianta se hoje você clama por Deus, se você clama pelo seu conforto, se você clama por um recado, uma carta, uma notícia de alguém que está na pátria espiritual, se você ainda não consegue lidar com aqueles que estão neste mesmo plano com você? Se você é incapaz de perdoar aqueles que estão nesse plano, como você pode querer, muitas vezes, o perdão daqueles que foram para o outro plano? Como você pode requerer daqueles que eles entrem em contato se você é incapaz de estar em contato com aqueles que são próximos a vocês? É isso que Deus vinha dizendo para Isaías. E ele dizia: seria este o jejum que eu escolheria. E ele vai dizer qual era o jejum que ele gostaria que o povo fizesse. E ele diz: que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isso de jejum e de aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a tua glória do Senhor será a sua retaguarda. Deus diz aqui para Isaías: o jejum que eu quero, a entrega que eu quero, a consagração que eu quero é a caridade. E ele cita a caridade moral, a caridade mediúnica e a caridade material. Ele diz: porventura o jejum, o ritual que eu gostaria, não era que você se doasse ao seu irmão? Não muitas vezes só no material, não muitas vezes só naquela prática de uma conversa, mas doar a sua paciência, doar a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de entender, a sua capacidade de resguardar. Essa é a doação. Mas, em contrapartida, ele diz: por que vocês não desatam os seus nós? Por que vocês requerem de mim algo que facilmente vocês podem fazer se vocês deixassem o ego, o medo e a leniência de lado? Ser bom é diferente de ser bonzinho. O bonzinho é leniente. Chico já falava isso. Eu não quero ser bonzinho, eu quero ser bom. A meta é ser bom. Porque o bonzinho, ele é leniente com os erros, ele é leniente com aquilo que ele deve e pode mudar. Ele é leniente com os atos das outras pessoas que o machucam. E ele prefere, muitas vezes, se sentir machucado a tomar decisões. Quantos de nós que somos pais, muitas vezes, passamos a mão na cabeça dos nossos filhos em situações que não deveríamos passar naquele momento. E, no futuro próximo, nós somos cobrados por isso. Nós somos responsáveis por aquilo que nós poderíamos fazer e não fizemos. Nós somos responsáveis pelas próximas gerações que habitarão esta terra, que farão com que esta humanidade siga a evolução. Você não pode culpar a Deus, você não pode colocar no colo de Deus uma situação que é resolvível por você dentro do seu caráter de missão, dentro da sua gestão de agir.
Se você é leniente com os erros que não pode ser, a responsabilidade também é sua. Muitas vezes nós somos balões de ar que abraçamos cactos, e eles têm espinhos. E nós não conseguimos soltá-los, mas nós estamos sempre reclamando da dor. Nós reclamamos da dor de alguém que está nos espinziando, nós reclamamos da dor de alguém que está nos tornando fraco e a nossa vida, muitas vezes, atribulada. Mas somos incapazes de organizar essa gestão, de organizar com amor e dizer: se nesse momento eu não posso te ajudar, eu te darei a distância amorosa, para a minha proteção e para a sua também. E que quando você acorde, você possa me procurar para que a gente possa caminhar juntos. Ser bom não é ser bonzinho. Ser bom não é ser leniente. Ser bom não é sofrer com aquilo que você pode resolver e ainda assim ficar esperando a divindade agir por você. Que a gente possa abrir os olhos para desatar os nós que são permitidos por Deus para que a gente desate. O nó da vida afetiva, o nó na vida financeira, o nó na vida do trabalho, do profissional. Deus te deu meios. Você como pai, eu como mãe, nós temos missões a cumprir aqui na terra. E essas não são fáceis. E muitas vezes vão requerer de nós um pulso firme. E aqui nós não estamos falando de violência, nós não estamos falando de desagrado, nós não estamos falando de desamor. O pai e a mãe que ama, educa os seus filhos. Porque Deus é assim, Ele nos ama e nos educa com as expiações, com as provas que nós passamos, Ele nos dá oportunidade de crescimento. E será que nós estamos fazendo isso com os nossos filhos? Será que nós temos o direito de reclamar de uma humanidade que é responsabilidade nossa às próximas formações? Será que nós podemos reclamar da falta de amor ao próximo que está acontecendo, se nós não educamos os nossos filhos para amar? Se nós não nos educamos para amar e para ter o pulso firme quando Deus requer de nós? É isso que Deus disse a Isaías. Eu posso resolver os problemas, mas eu não vou. Vocês têm que dar o passo também. E ele continua dizendo assim: então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o ostender do dedo e o falar da vaidade. Se você abandona aquelas amarras do ego, as amarras do eu, as amarras do egoísmo, as amarras do medo, muita coisa muda na sua vida e muita coisa muda para a sociedade e para a humanidade. Vamos nos libertar de tudo aquilo que é opressor, que nos oprime a não seguir, tudo aquilo que nos oprime a não evoluir. Hoje, vocês que estão aqui na Casa da Caridade podem até estar pensando, mas será que ela está falando do luto? Não. Aqui eu não estou falando propriamente do luto. O luto, ele não é um opressor. Não entendam essa saudade que vocês sentem como algo opressor. Essa saudade que vocês sentem faz parte do processo do amor. Saudade não é amor que fica. Saudade é amor que fica, que vai, que se perpetua. O luto é uma oportunidade que você tem e, às vezes, você não deu valor, mas hoje você diz, olha, foi meu filho, esteve aqui comigo. Quantas vezes eu beijei aquele menino? Quantas vezes eu beijei o meu pai e minha mãe? Quantas vezes a minha mãe, que tinha muita idade, mas foi agora e eu estou sentindo uma falta danada, porque com minha mãe vai junto parte da minha história. Quando a mãe parte, leva junto um pouco da sua história que você nunca mais vai saber. Quando um filho parte, leva junto de você um pedacinho bem grande do seu coração, do seu espírito, porque ele ainda não tem a capacidade de ir sem você e de te deixar aqui. Então, eles não estão sós. Eles estão com um pedacinho de vocês e esse pedacinho chama o quê? Saudade. Então, por que vocês querem se desamarrar da saudade? Não, a saudade não te faz mal, a saudade te faz bem. A saudade te faz lembrar das coisas boas que vocês viveram, das coisas ruins que naquele momento você via como ruim, mas agora você diz, olha, eu passaria tudo aquilo de novo. Quem de vocês que está aqui na casa não passaria todo o sofrimento que vocês passam agora no processo do luto, se Deus dissesse, eu vou te devolver, mas eu vou te tirar de volta? Quem diria assim, não, não quero ter ele, que eu não quero passar de novo? Alguém deixaria de tê-los? Não, né?
Você em casa também não. Se você soubesse todo esse processo de luto que você está passando hoje, mas tivesse a oportunidade de tê-los de novo, você não pensaria uma única vez. E isso se chama saudade da oportunidade. E isso se chama saudade amorosa. É aquela saudade que você tem de tudo, até das brigas. Muitas pessoas me procuram e dizem, ele desencarnou, obrigado comigo. Meu coração está muito aflito porque ele desencarnou, obrigado comigo. Eu não pude pedir perdão, ele também não pôde me pedir, mas eu queria muito que ele soubesse isso. Tenham absoluta certeza que aqueles que partem antes de nós conhecem a verdade. E sabe aquele ditado que tem na Bíblia e a gente usa muito? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que é pequeno, tudo que foi briguinha pequena, tudo aquilo que você tornou grande e era pequeno, quando chega lá, se torna pequeno. Eles esquecem tudo aquilo. Ah, Mayra, mas eu li na bibliografia espírita, outros espíritas me falaram que eles lá guardam rancor. Não funciona assim. O que funciona lá é a verdade. Eles aprendem, eles evoluem. E tudo isso que era pequeno, que a gente tornou um castelo enorme, não passa de um grão de poeira soprada ao vento. O que vai restar mesmo é a saudade. O que vai restar mesmo é a vontade de estar junto. Eu jamais vou pedir para qualquer um de vocês esquecerem aqueles que forem antes. Vocês esquecem alguém que viajou para outro estado? A minha família inteira mora no Ceará. Tem 4 anos que eu não os vejo. Eu não esqueci. Eu não deixo de amar, porque meus olhos não veem. E um dia eu sei que com a evolução da humanidade, um portal vai se abrir e aí não vai mais precisar dos médios. Todos nós teremos esse contato. Mas, para isso, nós precisamos ganhar o voto de confiança de Deus. Nós precisamos ganhar o voto de confiança da espiritualidade. Nós precisamos reforçar a nossa fé, caminhar na fé. Aquele que não caminha na fé sofre muito mais. Quando as pessoas dizem, eu não acredito na existência de espíritos, eu não acredito que os médios falem com ele, ou não acredito na doutrina espírita. Quando eles fazem esse tipo de colocação, eu penso que eu tenho um sentimento até de piedade, porque eu fico pensando, como é a vida de alguém que não tem a crença de que a vida continua? Como é você achar que tudo isso que você viveu, todo aquele amor que você deu, todo aquele amor que você recebeu vai se encerrar aqui? Vai se encerrar no momento do enterro, vai se encerrar no momento em que aquele corpo, aquela veste material se for. Deve ser muito difícil. Então, eu oro, eu rezo, eu peço muito a Deus por essas pessoas, para que, se ela não encontre dentro da espiritualidade a resposta, mas que elas possam crer em outras coisas, que elas possam ter uma crença, uma fé, para conseguir caminhar, para conseguir fazer o andamento nessa nossa jornada. Porque, sem a fé, nós não somos ninguém. A gente pode não acreditar em Deus, e Deus não precisa da nossa crença. Deus nem precisa do nosso amor. Agora, nós precisamos do amor de Deus. Nós, sem Deus, somos nada. E Deus, sem nós, ainda é Deus. E é isso que a gente deve pensar. A gente deve caminhar na fé para conseguir. Às vezes, eu falo muito nas lives para vocês criarem pequenos lugares para aqueles entes que partiram. E já recebi inúmeras críticas por isso, porque eu digo para vocês, coloque uma cadeira, uma mesa, uma foto, um objeto. Muitas pessoas sofrem um processo para se desfazer dos objetos daqueles que partiram. E eu digo, não se desfaça de todos, não tem um porquê. Escolha aqueles que vocês mais têm afetividade, coloque num lugar e o deixe lá. E aí muita gente diz, como assim? Mas aí critica. Só que veja só, se você sabe que eu, Mayra, gosto de bolo de fubá com café, quando você quiser que eu vá na sua casa, você vai dizer, Mayra, vem tomar um café com bolo comigo? Eu tenho um bolo de fubá aqui para você. Eu tenho um café para você. E aí a Mayra vai se sentir totalmente acolhida, vai se sentir totalmente família, porque pensei, ora, lembrou de mim, fez questão que eu esteja lá. É assim que funciona com esse lugar que eu peço para vocês criarem para eles. É um local onde vocês possam dizer, venha, meu filho, está aqui, ó. Seu local está aqui. A hora que você puder, que for autorizado, venha sempre. A casa é sua, o Espírito também está aberto para você, a minha casa está aberta para você.
É esse o objetivo dos lugares que eu digo. Não é um objetivo ritualístico, mas é um objetivo de afeição. Se eu quero alguém próximo de mim, eu demonstro para ele que a minha casa, meu coração e meu espírito está aberto a abrigá-lo. Então, para a gente finalizar, ele diz assim: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares, a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que frase mais bonita. Tem um hino de uma igreja evangélica que eu gosto muito, que é da CCB. E ele diz assim: nem as trevas me ocultam dos sublimes olhos teus, pois a noite é como um dia para ti, ó grande Deus. A noite é como um dia. Isso que você está vivendo hoje, dentro de casa, na sua família, no seu coração, com o seu luto, é uma noite. Você está enxergando muitas vezes como uma noite, como uma escuridão. Mas a noite é como um dia para aqueles que procuram a Deus, para aqueles que entregam os seus sofrimentos a Deus. Você pode pensar que está sozinho, e podem até te faltar família, parente, pode te faltar amigo, pode te faltar aquela pessoa que você achava que ia estar com você naquele momento e não esteve, mas nunca, jamais te faltará Deus e nem a espiritualidade. Você nunca estará sozinho. Em que pese você se sentir assim muitas vezes, porque nós somos pequenininhos e egoístas e ainda não conseguimos ver com os olhos espirituais. É por isso que muitas vezes a Bíblia diz que dê ouvidos àqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E aí é uma mensagem de dizendo: abra os olhos espirituais. Porque muitas vezes vocês procuram a Mayra para ter um recado, uma carta, e está tudo bem, porque eu faria o mesmo. Tem mães que receberam carta e depois elas voltam em várias psicografias e dizem para mim: Mayra, eu não estou sendo egoísta em estar aqui, eu não estou sendo egoísta em estar buscando. Não. Eu buscaria, todas as vezes que eu pudesse, com toda a sinceridade do meu coração. Eu buscaria e está tudo bem. E eu buscaria qualquer lugar que eu pudesse, se eu me sentisse bem nessa busca, se eu me sentir bem nessa busca. Mayra, eu não vejo, eu não tenho contato com os espíritos que são familiares a mim. Porque o Daniel não permite, porque ele entende isso como uma forma de burlar as leis. Por que vocês iriam entrar em toda uma regra e eu, Mayra, não? Ia ter esse acesso. Então, eu não os vejo. E eu tenho famílias, e eu tenho 2 filhos. 2 filhos que partiram também. E eu nunca consegui vê-los, mas eu sempre fui atrás de médios. Eu também recebi como vocês. Eu também tive a minha busca. Então, não. Todas as vezes que vocês quiserem, todas as vezes que isso te fizer bem, se você tiver afinidade com o trabalho da espiritualidade, da médium Mayra ou de qualquer outro médium, vão. Porque, além de tudo, os recados não são apenas para te aliviar da saudade, mas é um remédio para te fazer seguir, para te dar força para seguir. Então, muitas vezes você está em casa e não percebe que eles te enviam sinais. Quem nunca sentiu o cheiro do filho, do marido? Quem nunca ouviu a voz? Quem nunca viu alguém passar e com algo que lembrou ele? Quem nunca viu uma xícara que do nada cai e era a xícara que ele tomava? Quem nunca teve, sinais dentro de casa que eles estavam ali presentes? Só que muitas vezes a gente não tem os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. A gente reclama muito que nos faltam muitas coisas, muitas, inúmeras coisas. Bens materiais, as pessoas que nós tanto amamos. Mas quando você vai numa psicografia, ou quando você vai num culto, numa missa, seja qualquer lugar que você praticar fé, você conhece pessoas que passaram por problemas que você nunca passou. E aquilo te faz pensar o quão abençoado você é. E aquilo te faz pensar o quanto Deus te amou em cada momento. E te ama. Mesmo no momento de dor. Você, muitas vezes, nós, muitas vezes, somos incapazes de amar a Deus no nosso momento de dor.
Muitas vezes nós nos revoltamos com Deus, mas Ele não. Ele nos ama até mesmo nesse momento. Uma coisa que eu acho linda no trabalho da psicografia, estou falando muito de psicografia porque agora comecei o mês das entrevistas, então está muito presente agora até o dia, né? Mas uma coisa que eu acho muito bonita é quantas pessoas, porque no meio de 1000 pessoas, 6, 7 recebem cartas, porque eu tenho uma mediunidade infantilizada e humanamente incapaz de escrever muito mais do que isso. E, mesmo assim, muita gente sai de lá confortada, sai de lá consolada, sai de lá dizendo assim, olha, reconhece que alguém ali que recebeu talvez estivesse precisando mais do que eu. E aí você começa a ver o trabalho do amor ao próximo, de se colocar no lugar do próximo também, de se colocar, né, naquele momento, as suas prioridades mais abaixo do que a do outro. Então, todos esses trabalhos que a gente faz na caridade e na fé servem para que a gente possa prosseguir. Então, para terminar, ele diz: então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse último versículo é uma promessa que foi feita por Deus, e Ele renova essa promessa todos os dias na nossa vida. A espiritualidade que trabalha em favor da divindade renova os nossos compromissos, os nossos votos e os nossos concertos com Deus diariamente. A gente sempre gosta de falar da lei do retorno, da ação e reação, como algo ruim. Quando alguém faz algo ruim com você, quando alguém pratica uma violência contra você, você diz o quê? Existe a lei do retorno, né? O que você fez, você irá colher. Você não planta banana e colhe morango, você vai colher a banana. Mas a gente usa muito essa nossa teoria, essa nossa crença, com as coisas ruins, que aos nossos olhos foram ruins. Se as coisas ruins têm um retorno, vocês imaginem as coisas boas que nós fazemos. Quando você acorda, mesmo com saudade, mesmo com o luto te apertando, te contraindo, te rasgando, mas você diz, quer saber, eu vou levantar. Eu vou levantar porque o Iago merecia. Eu vou levantar porque o Rogério merecia que eu estivesse em pé. Eu vou levantar porque a minha mãe, Terezinha, merecia que eu lutasse e honrasse a memória dela. O que vocês acham que vocês recebem de retorno da espiritualidade? Isso que vocês estão buscando. As pessoas começam a questionar, será que eu tenho merecimento de receber a carta? Perguntam muito, Mayra, é merecimento? E eu digo, todos. Exatamente todos têm merecimento de ter um contato com aqueles que foram antes e que vocês tanto amaram. Agora, a pergunta é, você está fazendo por onde? Não é questão de merecimento, mas é questão de luta, é questão de equilíbrio. Porque eu requeiro algo tão divinal se eu não estou me doando para isso? Por que eu quero falar tanto com o meu filho se eu não demonstro para o meu filho que eu estou caminhando, que eu estou honrando a memória dele, que mesmo com dor eu caminho, que mesmo chorando eu estou lá? Por que eu tenho que falar com eles? Por que eu estou no momento de falar com eles se eu não entendo que eles não morreram? Se eu não entendo que a vida continua? Vocês querem falar com mortos? Eu nunca falei com um morto. Se vocês buscam hoje aqui, ou no dia da psicografia, falar com um morto, procuraram a pessoa errada. Nunca falei com um morto. E provavelmente isso é impossível. Falar com morto é impossível. Se você busca isso, está na busca errada. Nós falamos com vivos, com pessoas que fizeram essa experiência terrestre antes de nós e que podem nos ajudar. Cada carta que, por intermédio de mim, é entregue é uma experiência nova para a minha vida. É uma experiência nova para a minha maternidade. É uma experiência nova para a Mayra enquanto mulher, para a Mayra enquanto mãe, para a Mayra enquanto médium. Cada história a mais linda que vocês possam imaginar. Nenhuma história, exatamente nenhuma história de nenhum desencarnado é feia. Não importa a forma do desencarne, não importa como foi. Ele teve uma história aqui, e ele me ensina com aquela história, e ensina a todos nós. Você pode estar pensando em inúmeras possibilidades que não seriam bonitas aos nossos olhos, e você está enganado. Essas são as mais bonitas, porque eles chegam lá e vão lutar para se recobrar, e vão lutar para merecer falar com vocês.
Eles lutam. Cada carta para eles também é uma dificuldade para estar aqui. Ou vocês acham que eles também não lutam, não trabalham, não estudam para ganhar essa oportunidade? Também. Então, pensem nisso. Lutem. Lutem dentro da caridade mediúnica, dentro da caridade moral, dentro da caridade material. Lutem contra vocês mesmos. Sabe quem é o maior inimigo nosso? Somos nós. É aquele inimigo que você olha no espelho e consegue ver com uma perfeição tão grande que te cega. Esses dias, essa semana, eu sempre digo para vocês que eu sempre uso exemplos meus. Porque não teria sentido eu subir aqui no púlpito para falar com vocês sobre a vida alheia ou sobre exemplos de outros que eu não pudesse citar. E eu sempre disse para vocês que uma coisa que eu tinha muito medo era de não viver o que eu prego. Se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando, eu não posso estar aqui conversando. Sendo perfeita? Não, exatamente não. Sabe o que é um médio? Um médio é alguém que errou muito, muito em outras vidas. E, por intermédio da mediunidade, vem resgatar estas faltas. Tudo bem que, se pensarmos nesse tempo aí, coitado de Chico, né? Eu, então, estou melhor do que Chico, porque se pensar nesse sentido da mediunidade, estou melhor, porque Chico deve ter. Então, por isso que eu não quero nem saber minhas outras encarnações. As pessoas perguntam, Mayra, você sabe quem você foi? Deus me livre. Eu não estou conseguindo conviver com essa encarnação, eu vou conseguir conviver com a outra? Não, então eu sigo lutando por essa encarnação. Eu sigo lutando por aquilo que eu posso, que é nesse momento. Passado é passado. Eu só posso usar o passado para me melhorar. Mas então, se você se olha no espelho, se você não luta contra o seu próprio inimigo, você também não está fazendo jus a ter esse contato. Essa semana, eu escutei de uma pessoa que provavelmente teve os seus motivos, que eu não era a Mayra do Instagram. Eu não era a Mayra do YouTube. O que ela quis dizer é que talvez eu não fosse tão doce quanto essa Mayra que se apresenta para vocês. Que eu sempre disse para vocês que essa Mayra aqui, eu também amo ela, é uma hora. Eu a amo demais, essa Mayra. Amo a Mayra do Instagram. E a pessoa me disse isso, e, logicamente, eu fui refletir no que ela queria me dizer. Fui refletir no que aquilo que eu deveria, ou poderia, ou teria que mudar. Mas aí eu esbarro naquele sentido de que as pessoas confundem a bondade com a leniência. Quando você assume um papel, um trabalho mediúnico, como é o meu, você assume o papel também de dizer a verdade quando é preciso dizer a verdade. Quem ama, fala a verdade. E não é sendo mal educada ou grosseira, mas é falando aquilo que as pessoas precisam ouvir. E, nesse momento, foi que ela me questionou. Ela disse, inclusive, que eu fui cruel, porque, na cabeça, no espírito dela, ela não recebeu aquelas palavras como algo a melhorar, mas como uma ofensa. E nós ainda somos assim. Eu também posso citar o meu próprio exemplo. No início do trabalho da mediunidade, quando você começa a fazer esse trabalho, você é muito perseguido, porque existe toda uma situação funcional dentro do espiritismo, dentro das religiões, que vocês sabem que existe, como existe dentro das profissões. Então, quando você começa a ser muito perseguida, e muita gente falando muita coisa, eu ficava chorando para o Daniel, muitas vezes, dizendo, não, mas eu não mereço isso, como é que eu vou passar por isso? E um dia ele falou assim, você quer ficar chorando? Então você chora trabalhando. Chora entrevistando, porque aí você vai chorando, vai lavando a mão, vai lavando a mesa, e a gente segue trabalhando. Porque não adianta você ficar chorando se você não consegue organizar as ideias e entender aquilo que estão falando. Se realmente é verdade aquilo que estão falando de você, mude, porque nós somos mutáveis. Graças a Deus, a divindade nos deu o dom de mudar. Mas a gente tem a síndrome de Gabriela, né? Qual é? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, Daniel me dizia muito isso. Ele tentava me aconselhar e eu ficava, eu não mereço. Existem as injustiças, claro que existe, mas não existe injustiçados. Tudo que nós passamos, nós devemos passar com um grau de honra, porque nós merecemos estar ali, naquele lugar. Então, eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar e ainda vou passar por muita coisa. Só que agora, como Daniel dizia, se poupe pelo menos de chorar. Porque você chora, a cabeça dói, o nariz entope. Não é? E não vai mudar nada. Você precisa entender aquilo que as pessoas também têm para te dizer.
não é fechar os ouvidos e, principalmente, fechar o espírito. Então, na sua caminhada, na minha caminhada, nunca confundam bondade com leniência. Porque, senão, você vai estar vivendo uma coisa que você não prega. Se você prega a verdade, se você prega o melhoramento, se você prega a reforma íntima, e você deixa a pessoa que está perto de você praticar tudo aquilo contrário que você pregou, sem sequer dar um aviso, sem sequer dar uma sacudida, você não está vivendo o que você está pregando. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes nós precisamos de uma sacudida. Só que a gente prefere ter uma sacudida grande de Deus, né? Se a gente se sacudisse antes dele, a gente não passava pela essa dor que a gente passa. Nossos irmãos evangélicos e católicos dizem que nós procuramos Deus ou por amor ou por a dor, não é? Precisava ser por a dor? Vocês acham que precisavam? Não. Se a gente se reconhecesse, se reconheça, se autoconheça. O autoconhecimento é tudo. E aí você vai saber passar por tudo. Fiquei chateada com a pessoa que me chamou de cruel? Jamais. No futuro próximo, ela vai entender que eu fui a única pessoa que teve a coragem de tentar mostrar o que muitos esconderam. E assim vai funcionar com vocês. A Mayra se arrepende de algum castigo, esses castigos que a gente dá, não sei nem se pode mais chamar de castigo, mas essas técnicas que nós, como pais e mães, fazemos. A Mayra se arrepende de um grito que dá nos filhos dela? Nenhum. Eu me arrependo de todos os gritos que eu não dou e ele repete o ato. Eu me arrependo de todas as vezes que eu não mostrei para os meus filhos o caminho que eles deveriam seguir porque eu tive medo de perder o amor. Amor é escolha. Eles podem escolher amar você, mas o respeito é essencial. Esse é obrigatório. E funciona assim com Deus. Você tem a escolha de amar, a escolha é nossa. Mas respeitar, nós temos que respeitar. Então, que hoje, com essa palestra, que eu queria dizer para vocês, é que tudo anda junto. A bondade, o pulso firme em situações que nós precisamos ter, a nossa fé. Não adianta você ficar todos os dias, Senhor, aumentai a minha fé, Senhor, aumentai a minha fé. A Bíblia diz, muitos dirão, Senhor, Senhor. Mas e aí? O que é que nós estamos fazendo para que essa fé seja aumentada? O que nós estamos buscando? Quais são os tesouros eternos que nós estamos juntando? Você já pensou que quando você chegar lá no outro plano, ninguém vai te perguntar a tua religião? Ninguém quer saber se você é católico, evangélico, espírita? Não. Ninguém vai perguntar isso. Mas eles vão perguntar, abra suas mãos, me entregue o que você trouxe. O que você vai levar? O que você leva desta encarnação? Você acha que vai levar apartamento, casa, dinheiro, joia? Vai chegar com as mãos vazias. O que você leva aqui é tudo aquilo que você ensinou, é tudo aquilo que você praticou, é toda a fé que você fez aumentar, mesmo quando ela não tinha dentro de você, e é toda a tentativa que você fez. Você não é perfeito, nem eu, e o único espírito em perfeição que passou pela terra foi Jesus, e foi provado. Então, não é isso que eu estou dizendo. Deus não requer sua perfeição. Deus requer a sua luta. Tá bom? Muito, muito obrigado pela companhia. Foi maravilhoso estar com vocês. Aqui em Brasília está um clima agradável, está chovendo muito. Eu espero que onde você esteja também esteja um clima agradável, que você hoje possa dormir mais confortado. Lembrando, amanhã, inscrições da psicografia. Vocês que estão na casa vão participar do passe. Se for a primeira vez, vocês aguardam. Está todos os passistas aí, Everton? Vão fazer dentro da sala? Pronto. Esse passe dentro da sala é muito bonito. A gente chama ele de ritual também de cura. É passe e cura. E aqueles que se sentirem à vontade para passar, por diversos motivos, os médiuns vão esperar vocês na sala daqui da Casa da Caridade. E vocês vão mentalizar, vão vibrar boas energias naquilo que vocês buscam também. A Casa da Caridade não tem só a médium Mayra, tem muitos médios trabalhadores, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer e de participar também dos inúmeros trabalhos deles, tá bom? Você de casa, um beijo muito grande e lembre-se que Deus abençoe vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo e fiquem com Deus.